No universo dos games, onde a memória é tão efêmera quanto um recorde de volta rápida, existem títulos que, por uma série de motivos, acabam caindo no esquecimento, virando apenas uma névoa em meio a tantos lançamentos. E é sobre um desses casos que a gente vai conversar. Um jogo que tentou ser tudo ao mesmo tempo e, talvez por isso, não conseguiu ser nada para a grande massa, mas que, para quem realmente entendeu a proposta, entregou uma experiência única. Estamos falando de Blur, uma corrida de arcade que, em 2010, chegou com a audácia de misturar o real com o fantástico de um jeito que poucos se atreveram. Para entender o impacto de Blur, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o final dos anos 2000 e início dos 2010. Pensa comigo, essa era uma época onde o gênero de corrida estava em plena efervescência, sabe? De um lado, tínhamos os simuladores ultra-realistas, jogos que te colocavam no cockpit de máquinas potentes e exigiam perícia, paciência e um conhecimento quase profissional de física automotiva. Era o reinado de títulos como Gran Turismo e, para os mais puristas no PC, um tal de iRacing. Esses jogos eram como aulas de direção avançada, com cada detalhe do carro e da pista replicado para te dar a experiência mais autêntica possível. Eles apelavam para aquele lado mais sério, competitivo, onde cada milésimo contava e o erro era punido com severidade. Era como se você estivesse tentando cozinhar um prato gourmet, onde cada ingrediente e cada técnica precisam ser exatos para não estragar tudo. Qualquer deslize, pronto, a receita vai por água abaixo. Mas, do outro lado, tínhamos os reis da diversão sem compromisso, os jogos de corrida arcade. E o maior deles, o imperador incontestável, era Mario Kart. Ah, Mario Kart! Um jogo que prova que você não precisa de gráficos fotorrealistas ou carros licenciados para criar uma das experiências multiplayer mais amadas de todos os tempos. Era a pura alegria do caos controlado, onde um casco azul podia virar o jogo a qualquer momento, e a estratégia de corrida se misturava com a pura sorte e o domínio dos power-ups. Era como uma festa de aniversário infantil. Tudo colorido, barulhento, com surpresas a cada esquina. E o objetivo principal era apenas se divertir, sem se preocupar muito com as regras da etiqueta. E no meio desse cenário, como um relâmpago azul no horizonte, surgiu a Bizarre Creations. Essa galera não era novata, tá? Eles eram os gênios por trás da aclamada série Project Gotham Racing, PGR. Se você já jogou PGR, sabe que eles tinham um toque especial para criar jogos de corrida que eram quase simuladores, mas com um tempero arcade de kudos, um sistema de pontos por estilo de pilotagem, que te incentivava a correr bonito, fazer drifts épicos e manobras arriscadas. Eles já navegavam essa linha tênue entre realismo e arcade com maestria. Então, quando a Activision adquiriu a Bizarre Creations em 2007, as expectativas eram gigantes. Pensa só, uma editora gigante, conhecida por franquias massivas como Call of Duty, juntando forças com um estúdio que era sinônimo de excelência. Em corrida, o que poderia dar errado? A ideia de Blur era, no papel, genial e ousada. Pegar a física de direção e os carros licenciados que a Bizarre dominava tão bem em PGR e injetar uma dose cavalar de power-ups explosivos e combate veicular. Imagine dirigir um Ford GT ou um BMW Z4 M Coupé por ruas detalhadas de cidades como Londres, Los Angeles e Tóquio, mas com a possibilidade de atirar mísseis nos seus oponentes, ativar escudos energéticos ou soltar impulsos de nitro estratégicos. Era como se alguém pegasse um prato de alta gastronomia e decidisse jogar um monte de confeitos coloridos e explosivos por cima. A intenção era criar um Mario Kart para adultos, um jogo que unisse a profundidade e o visual de um Need for Speed com a diversão instantânea e o caos estratégico de um kart racer. Essa combinação era tão inovadora quanto, para alguns, inusitada. Afinal, carros de verdade, com power-ups de desenho animado? A ideia era um paradoxo visual em si. E aqui está a grande sacada, a semente da antecipação que eu quero plantar na sua mente. Blur prometia uma revolução, um novo subgênero de corrida.
Mas o que transformou essa promessa audaciosa em um game que, apesar de aclamado pela crítica, vendeu apenas cerca de 500 mil cópias globalmente e foi considerado um fracasso comercial pela própria Activision, levando ao fechamento do estúdio Bizarre Creations em 2011? Será que o público não estava pronto para essa fusão? Ou será que a própria natureza híbrida do jogo, que era sua maior força, também se tornou seu calcanhar de Aquiles? Prepare-se, porque a resposta é mais complexa e cheia de reviravoltas do que uma corrida final de Blur no modo mais difícil. Agora que a gente já preparou o terreno, bora mergulhar fundo no que fazia de Blur uma experiência de jogo tão vibrante e, ao mesmo tempo, tão peculiar. A Bizarre Creations, com todo o seu histórico em corridas, não brincou em serviço na hora de construir os pilares de Blur. Eles pegaram tudo o que aprenderam com a física apurada e o manuseio responsivo da série Project Gotham Racing e aplicaram aqui, resultando em carros que pareciam reais, que tinham peso, que derrapavam de um jeito que você sentia no controle. Não era a leveza de um kart, mas também não era a rigidez de um simulador hardcore. Pensa assim, é como pegar um carro de corrida de verdade, com toda a sua aerodinâmica e motor potente, e dar a ele a agilidade de um carrinho de controle remoto super turbinado. Você sente a força, mas tem uma liberdade de manobra que desafia as leis da física. Mas o grande diferencial, o coração pulsante do gameplay, eram os power-ups. Aqui não era só apertar um botão e torcer. Blur te dava 8 tipos diferentes de power-ups, e cada carro podia carregar até 3 por vez. O mais legal é que você podia alternar entre eles e até dispará-los para trás ou para frente, dependendo da situação. Essa mecânica adicionava uma camada tática que transformava cada curva, cada ultrapassagem, numa jogada de xadrez em alta velocidade. Era muito mais do que só correr. Era um combate veicular estratégico, onde o posicionamento, a escolha do power-up certo e o timing perfeito eram tão importantes quanto a velocidade cura. Vamos detalhar alguns desses brinquedinhos de destruição e defesa, para você ter uma ideia da profundidade. Shanty, míssil teleguiado. Esse era o seu projétil principal para atacar a frente. Lançava uma rajada de energia que perseguia o carro na sua frente. Imagina que você está numa autoestrada lotada e, de repente, um drone super veloz e guiado por IA persegue o carro que você quer tirar da frente. Era assim. E o melhor, dava para tirar para trás também, como um contra-ataque ou para pegar um oponente desavisado na rabeira. Perfeito para quando aquele seu amigo folgado está no seu vácuo. Bolt, rajada de energia. Era uma sequência de 3 projéteis que acertavam o carro do inimigo, desestabilizando-o e diminuindo sua velocidade. Pensa numa metralhadora laser que, ao invés de furar, dá um choque elétrico potente que faz o carro perder o controle por 1 segundo. Também tinha modo reverso, útil para espantar quem vinha colado. Barge, onda de choque lateral. Um power-up defensivo e ofensivo ao mesmo tempo. Ativava uma explosão de energia roxa nas laterais do seu carro, empurrando qualquer um que estivesse muito perto. É como se você tivesse um campo de força temporário que podia ser usado tanto para abrir espaço no meio do pelotão, quanto para se defender de um míssil vindo pela lateral. E, numa jogada esperta, dava para usar ele para anular um shunt que estivesse vindo na sua direção. Mine. Uma esfera de energia laranja que você podia soltar atrás de você como uma armadilha, ou, segurando para cima no controle, lançá-la para frente para surpreender os carros à frente. Tipo aquelas bombas que o Wile E. Coyote adorava deixar para o Papaléguas, mas muito mais eficiente. A estratégia aqui era saber onde posicionar a sua mina, talvez numa curva cega ou numa área estreita, ou usá-la como um projétil de ataque direto. Nitros, um clássico. Um boost de velocidade que te dava uma vantagem imediata. Mas Blur ia além. Você podia usar o nitro para trás para frear rapidamente em curvas fechadas e emendar uma arrancada, pegando os adversários de surpresa. É como ter um foguete acoplado que, com um ajuste fino, também podia te dar um freio aerodinâmico super potente. Shield, escudo. Uma bolha de energia que envolvia seu carro, te protegendo de qualquer ataque por um curto período. Essencial para segurar a liderança ou atravessar uma zona de intenso fogo cruzado.
Alguns mods do jogo permitiam até que o escudo convertesse power-ups inimigos em seus próprios. Imagina que você está correndo e de repente vira uma fortaleza temporária, capaz de absorver os projéteis e transformá-los em energia para você. Reparo. Uma chave inglesa amarela que restaurava instantaneamente qualquer dano que seu carro tivesse sofrido. Em um jogo onde batidas e explosões eram constantes, ter um reparo à mão era como ter um kit de primeiros socorros de alta tecnologia para sua máquina. Choque elétrico. Um power-up poderoso, geralmente coletado quando você estava atrás no placar, que lançava 3 esferas de energia à frente do líder, criando campos de eletricidade na pista para atrapalhar todos os corredores à frente. É como um raio que, do céu, atinge a pista, criando obstáculos elétricos que o carro líder precisa desviar. Uma ferramenta perfeita para virar o jogo, ou pelo menos causar um bom tumulto no topo do pódio. A magia de Blur estava em como esses power-ups se encaixavam na dança da corrida. Não era só ir rápido, era sobre quando usar o Nitrous, quando segurar o Shield, quando lançar um shunt no momento certo para empurrar um oponente para fora da pista, ou quando soltar uma mine numa curva fechada para pegar quem vinha logo atrás. As pistas, aliás, eram um show à parte, inspiradas em locais reais como Londres, Tóquio, Barcelona e Los Angeles, com atalhos, rampas e rotas alternativas que podiam mudar a dinâmica de uma corrida em segundos. A Bizarre Creations realmente se dedicou a criar um mundo de corrida que era ao mesmo tempo familiar e fantasticamente caótico, onde cada elemento da pista podia ser uma oportunidade ou uma armadilha. O jogo tinha um modo carreira robusto, onde você progredia ganhando luzes e fãs. Os fãs funcionavam como pontos de experiência, destravando novos tiers de carros e eventos. Essa era a mecânica de progressão que a Bizarre havia aprimorado em PGR com os CUDOs, agora adaptada para a era dos power-ups. Havia 3 tipos de eventos principais: as corridas clássicas contra até 19 oponentes, eventos de checkpoint, onde você tinha que passar por portões antes que o tempo acabasse, e os eventos de destruição, onde o objetivo era aniquilar o maior número de veículos controlados pela IA. Cada tipo de evento exigia uma abordagem ligeiramente diferente na sua estratégia de power-ups, garantindo que o gameplay se mantivesse fresco e desafiador. E o multiplayer? O multiplayer de Blur era uma experiência à parte. O jogo suportava tela dividida para até 4 jogadores no mesmo console, o que era uma raridade e um presente para quem sentia falta da diversão local. Online, a coisa ficava ainda mais insana, com a mesma adrenalina das corridas do modo carreira, mas com a imprevisibilidade de enfrentar jogadores humanos. O sistema de ranqueamento e as modificações para os power-ups que você destravava jogando davam uma profundidade enorme à experiência online, incentivando a rejogabilidade e a busca pela build perfeita para cada estilo de combate. Era como um Call of Duty sobre rodas, com um sistema de progressão viciante que te fazia querer jogar só mais uma corrida até altas horas da madrugada. A complexidade do sistema de power-ups e a liberdade para combiná-los significava que, diferente de outros jogos de corrida, não havia 2 corridas iguais em Blur. A variedade e a espontaneidade eram infinitas. Chegamos ao cerne da nossa questão, aquele ponto crucial onde a genialidade de uma ideia encontra a dura realidade do mercado. Como um jogo tão bem recebido pela crítica, com mecânicas inovadoras e um pedigree de desenvolvedora de peso, pôde ter um desempenho comercial tão aquém do esperado e, eventualmente, ser relegado ao status de jogo esquecido. Aqui, as threads se entrelaçam e revelam uma tapeçaria complexa de fatores que, juntos, selaram o destino de Blur. É a grande síntese que nos leva à revelação de por que essa joia não conseguiu cravar seu lugar ao sol. Primeiro, e talvez o mais crucial, foi o timing do lançamento. Pensa em 2010. O mercado de jogos estava inundado de títulos de corrida de altíssima qualidade. Foi um ano de ouro para o gênero, mas também um campo de batalha brutal. Blur foi lançado em maio de 2010. Uma semana antes, saía Split Second, outro arcade racer com uma premissa explosiva de destruição ambiental.
No mesmo dia de Blur, chegava Mod Nation Racers, uma resposta do PlayStation ao Mario Kart, com foco em criação de conteúdo. E no restante do ano, tivemos o aclamado Need for Speed Hot Pursuit, Gran Turismo 5 para os fãs de simulação e até Sonic and Sega All-Stars Racing. Imagine ir a um restaurante onde todos os pratos no menu são deliciosos e recém-preparados. Como você escolhe? Qual deles vai te deixar com a lembrança mais forte? O mercado estava saturado e o consumidor, com um orçamento limitado e tempo escasso, teve que fazer escolhas difíceis. Muitos jogadores simplesmente não tinham dinheiro ou tempo para se dedicar a tantos jogos de corrida lançados em tão pouco tempo. Em segundo lugar, a crise de identidade. Lembra que a gente falou sobre a ousadia de Blur em misturar realismo com power-ups de arcade? Pois é, o que era sua maior inovação também se tornou sua maior fraqueza no marketing. O próprio Gareth Wilson, ex-designer de Blur, descreveu a combinação de carros reais e armas como bacon com cornflakes, uma mistura que, para muitos, era pouco apetitosa. Era difícil para o público entender quem era Blur. Os fãs de simuladores realistas olhavam para os power-ups e torciam o nariz, achando que era infantil demais. Os fãs de arcade puro, como Mario Kart, talvez achassem os carros reais e a física mais pesada séria demais. Blur estava num limbo, tentando agradar a todos e, por consequência, sem um público-alvo bem definido. É como um artista que pinta quadros impressionistas, mas também faz esculturas cubistas e performances conceituais. É tudo arte, mas a falta de um estilo coeso pode confundir a audiência e dificultar a criação de uma base de fãs sólida para um gênero específico. Essa esquizofrenia do design, como alguns descreveram, impediu que o jogo encontrasse sua tribo. A campanha de marketing, apesar de ter tido alguns momentos inteligentes, como a provocação ao Mario Kart, não conseguiu comunicar de forma eficaz a proposta única do jogo. A Activision tinha grandes aspirações, querendo que Blur fizesse pelas corridas o que Call of Duty fez pelos shooters. Mas a mensagem de realismo em contra power-ups foi talvez muito complexa para um pitch rápido, num mercado onde a simplicidade e a clareza muitas vezes vencem. Eles tentaram criar um nicho, mas acabaram caindo entre duas cadeiras, sem um posicionamento de mercado claro que pudesse reduzir o medo de comprar do consumidor, como mencionou Wilson. As pessoas tendem a evitar o que não entendem. E, infelizmente, a interferência corporativa da Activision também teve seu papel. A Bizarre Creations, um estúdio conhecido por sua independência criativa e excelência, foi adquirida pela Activision em 2007. Relatos indicam que a editora começou a interferir em decisões de design, escolhas de recursos, locais e até na marca do jogo. Essa mudança na cultura de desenvolvimento, onde a paixão e a visão do estúdio eram antes primordiais, foi um grande contraste em relação ao passado da Bizarre. A pressão por vendas e a falta de paciência com o desempenho inicial de Blur contribuíram para uma situação insustentável. O resultado dessa tempestade perfeita foi a venda de apenas 31 mil unidades nos primeiros 5 dias nos Estados Unidos, e cerca de 500 mil unidades no total. Para um jogo com um orçamento AAA e as ambições da Activision, isso foi um desastre comercial. Consequentemente, em janeiro de 2011, a Activision anunciou que estava considerando o fechamento da Bizarre Creations, o que se concretizou em fevereiro de 2011. O estúdio que nos deu Project Gotham Racing, Geometry Wars e Blur fechava suas portas, e uma sequência planejada para Blur foi tristemente cancelada. É a trágica história de um talento imenso, sufocado por expectativas desmedidas e um ambiente de mercado implacável. Depois de desvendarmos os motivos que transformaram Blur de uma promessa audaciosa em uma memória turva para a indústria dos games, é hora de subir ao topo da montanha e contemplar a paisagem completa. Qual é o legado de Blur? Porque, mesmo com as vendas modestas e o destino trágico do seu estúdio, esse jogo ainda ressoa com uma paixão tão grande entre aqueles que o conheceram. É aqui que a gente recontextualiza o começo e projeta o olhar para o futuro, tentando entender o que Blur significou e o que ainda pode significar. Apesar de tudo, Blur foi um jogo excepcional no que se propôs a fazer.
As críticas da época eram amplamente positivas, elogiando a sua jogabilidade viciante, o sistema de power-ups inteligente e a adrenalina que cada corrida proporcionava. Ele não era um simulador, nem um kart genérico. Era uma terceira via, que combinava o melhor de dois mundos de um jeito que ninguém mais tinha feito com tanta polidez. A Bizarre Creations entregou uma experiência que honrava sua reputação de excelência em jogos de corrida. A sensação de dirigir era visceral e a estratégia de combate veicular era recompensadora. Era um jogo que exigia habilidade na pilotagem, mas também sagacidade no uso dos power-ups, criando uma curva de aprendizado que era desafiadora, mas extremamente gratificante. É como aprender a tocar um instrumento complexo. No início, pode ser frustrante, mas dominar cada nota, cada melodia, traz uma satisfação imensa e uma apreciação profunda pela complexidade da obra. O multiplayer de Blur, tanto online quanto em tela dividida, foi um dos seus maiores trunfos. A capacidade de jogar com amigos no sofá, algo cada vez mais raro nos jogos modernos, era um aceno nostálgico aos tempos áureos dos consoles, e, ao mesmo tempo, uma celebração da diversão compartilhada. Online, a competição era feroz e viciante, impulsionada por um sistema de progressão que te mantinha engajado na busca por novos mods e carros. Muitos jogadores ainda hoje lembram com carinho das horas perdidas nesse multiplayer, algo que poucos jogos conseguiram replicar com a mesma intensidade. Era o puro suco da diversão entre amigos, amplificado pela possibilidade de jogar junto ou competir à distância. Então, por que o jogo esquecido e divertido que ninguém jogou ainda é tão relevante? Porque ele representa o potencial da inovação e o risco de desafiar as convenções. Blur nos mostra que, às vezes, as ideias mais brilhantes podem ser mal compreendidas ou lançadas no momento errado. Ele é um lembrete agridoce de que a qualidade e a originalidade nem sempre garantem o sucesso comercial. Mas, mais importante, ele é um testamento da visão de um estúdio que estava à frente do seu tempo, que ousou misturar elementos que, na superfície, pareciam incompatíveis e que, no processo, criou algo verdadeiramente especial. Mesmo após tantos anos, a comunidade de fãs de Blur ainda é ativa, com jogadores que se recusam a deixar essa chama apagar. Há discussões sobre como ele poderia ter sido um franchise de sucesso, sobre a injustiça do fechamento da Bizarre Creations e sobre a esperança de um renascimento, talvez através de um remaster ou de um sucessor espiritual. Essa resiliência da base de fãs é a prova mais cabal de que Blur não foi um fracasso de design, mas sim uma vítima das circunstâncias. Ainda hoje, Blur é uma referência quando se fala em jogos de corrida que misturam combate veicular com uma pegada mais realista. Ele pavimentou um caminho que, embora não tenha sido amplamente seguido, mostrou o potencial de uma fusão de gêneros bem executada. Para quem procura uma experiência de corrida diferente, que te desafia a pilotar com precisão enquanto planeja seu próximo ataque de power-up, Blur continua sendo uma recomendação forte. É um convite para revisitar uma era de experimentação e para apreciar a ousadia de um jogo que, no seu próprio brilho, se recusou a ser categorizado. No fim das contas, Blur nos ensina uma lição valiosa sobre a indústria dos games. A inovação nem sempre é sinônimo de sucesso imediato, e a concorrência pode ser um fator brutal. Mas a verdadeira qualidade, a paixão e a visão criativa, essas sim resistem ao teste do tempo. Blur pode ter sido esquecido pelas massas, mas para aqueles que o encontraram, ele permanece como um tesouro escondido, um pico inigualável de diversão e combate em alta velocidade. É hora de desenterrar esse clássico e dar a ele o reconhecimento que sempre mereceu.